Oi pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero fazer assim um pequeno estudo comparando o livro de Joel com os dias atuais. Quero começar falando o que acontecia na época de Joel, fiz algumas anotações, né? Na época de Joel, aconteceram duas coisas que fizeram a nação passar necessidade. Primeiro foi uma grande seca, depois uma praga de gafanhotos. Isso aí eu estou falando do reino de Judá, que tem a ver com o reino do sul, se eu não me engano. Isso, o reino do sul, que envolvia a cidade de Judá e de Jerusalém. Então eles estavam passando por uma crise financeira terrível, devido à praga de gafanhotos e terrível à grande seca. Era um país que dependia praticamente da agricultura, então o povo ficou praticamente arruinado. Mas tudo isso que eles passaram foi pela permissão de Deus. Por quê? Porque o povo daquela época, assim como o povo de hoje, né, muitas vezes é um povo religioso. Muitas vezes é um povo religioso que faz as coisas por formalismo, mas não entrega verdadeiramente o coração para Deus. Então o Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida justamente para converter o nosso coração. Eu sempre tento explicar na igreja como que o Senhor gostaria que nós amássemos eles. Sabe quando você está lá no teu primeiro amor, apaixonado, e você começa a fazer coraçãozinho com o teu nome, o nome da pessoa que você está apaixonada, e você não vê a hora de ver a pessoa, a hora de abraçar a pessoa, de conversar com a pessoa. É assim que o Senhor gostaria que o amor nosso por Ele fosse, sabe? Então, muitas pessoas faziam as coisas assim, ó, por formalismo, sabe? Se tornou uma rotina. E o que aconteceu? Deus permitiu, né, que Judá passasse, que o Reino do Sul passasse por esse período, né? E uma coisa assim que a gente tem que entender, que é parecida com o nosso tempo, o povo, com a sua força, com o seu entendimento, ou por mais que tenha tecnologia nos dias de hoje, o povo não é capaz de impedir que tragédias aconteçam como terremotos, maremotos, vulcões que entram em erupção. O ano passado mesmo, comparando já com os dias de hoje, praga de gafanhoto que aconteceu lá no tempo de Joel, também aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil. Vocês sabem disso. Algumas cidades veio a praga de gafanhotos. E o povo ele não é capaz de impedir essas coisas, por mais conhecimento e tecnologia que tenha. Deus permite. O ano passado mesmo, milhares de pessoas morreram por causa desse vírus. E por que isso acontece? Deus permite porque o pecado se torna tão grande no meio do povo, é no meio do povo de Deus, porque quem conhece a palavra é o povo de Deus. E assim como o pecado, aliás, assim como a nossa oração, como o nosso louvor sobe diante de Deus com cheiro suave, como um perfume, o pecado sobe para Deus com um cheiro de podridão. Então, assim, o povo que deveria estar adorando a Deus e lançando perfume lá diante do trono, está fazendo podridão diante do trono do Senhor. E as pessoas não têm mais limite. As pessoas, até mesmo que se dizem evangélica, elas não têm mais tempo para Deus. Por exemplo, se um casal resolve ter um relacionamento aberto e o homem combina com a mulher, né? Olha, tu namora quem quer e eu namoro quem eu quero, né? Nosso relacionamento é aberto, porém a gente continua casado. Eles combinam aquilo dali, esquecendo-se que Deus não aprova isso, porque Deus é um Deus que gosta de fidelidade. Deus, né, não aprova esse tipo de relacionamento. Então, como que pode? Duas pessoas combinam pecar, tá? E acham que Deus não vai se importar com isso. E as pessoas estão dizendo assim, eu estou cuidando da minha vida, não estou me metendo na vida dos outros. Porém, o pecado que as pessoas cometem fazem todo mundo perecer, sabe? Às vezes o pecado pode estar na minha casa, mas pode estar na casa do vizinho, mas o pecado no total, somando o pecado de cada um, sobe diante do altar do trono de Deus com cheiro de podridão. Então, no tempo de Joel, lá no capítulo 1, versículo 13, Deus usa o profeta Joel para convocar o povo ao arrependimento. Ele começa pelos líderes religiosos. Olha só, Joel capítulo 1, versículo 13. Cingei-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. E depois ele fala para o povo.
santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então Deus manda o profeta Joel convocar primeiro a liderança. Sempre que um sacerdote, um rei ou um juiz não está cumprindo a obrigação dele, que é ensinar o povo a se manter no caminho reto, que é ensinar o povo a se arrepender do pecado e começar a fazer as coisas certas, Deus levanta um profeta. E era isso que estava acontecendo. Deus levantou o profeta Joel para dizer que comece lá pela liderança. Os pastores, os obreiros, os sacerdotes, os reis, os juízes, eles não estão fazendo o que eu mandei fazer. Então começa profetizando para eles, né? Que eu é que estou permitindo essa praga. Eu estou permitindo isso para que o povo... Eu quero o coração do povo. Eu não quero rituais. Eu não quero religiosidade. Eu quero o coração do meu povo. Então Joel começa chamando a atenção lá dos líderes religiosos, depois passa para o povo. E o que acontece também? A preocupação maior deste livro é que os judeus não temiam a Deus de todo o coração. E isso que acontece hoje. As pessoas não temem mais a Deus. Elas acham que o corpo sentado num banco de uma igreja, numa cadeira da igreja, garante uma vida abençoada. Quando eu estava lendo hoje, aqui no capítulo 2, né? Que eu estava lendo, analisando essa palavra aqui, ó. Capítulo 2, versículo 25. O mesmo Deus que disse que permitiu a praga da gafanhoto e a seca, ele disse também que ia restituir. Porém, Deus não restitui aonde não há conserto, sabe? Tem muito pregador pregando essa palavra que eu vou ler agora em cima do altar, ó. É Joel capítulo 2, 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então tem pregador que vai para cima do altar e diz, Deus vai restituir os anos que o gafanhoto comeu. Porém, lá no capítulo 1 que a gente leu, versículo 13 e 14, Deus mandou o profeta Joel avisar, tem que haver um arrependimento. Tem que haver um conserto. Não pensa que Deus vai restituir de qualquer maneira. Eu quero continuar na prostituição. Eu quero continuar fazendo fofoca. Eu quero continuar roubando. Eu quero continuar vendo programas que são indecentes e que eu sei que tem demônios naqueles programas e Deus vai me restituir. Eu quero continuar fumando, bebendo. Eu quero continuar traindo. Eu quero continuar usando droga. Eu quero continuar bebendo. Isso aí eu já falei. Mas eu quero continuar fazendo tudo que eu faço de errado e quero que Deus honre a palavra dele na minha vida? Não. Aqui o que me chamou a atenção aqui que Deus falou assim, ó, no final do versículo 26. E o meu povo não será mais envergonhado. Sabia que o Deus que nós servimos, ele tem poder para te tirar da humilhação? Ele tem poder para mudar a tua história? Ele tem poder para não deixar mais a doença envergonhar a tua casa, o casamento destruído envergonhar a tua casa, a miséria, a dificuldade financeira que está envergonhando a tua vida, está te humilhando? Deus tem poder para não deixar que tu seja envergonhado, porém, há uma convocação feita pelo profeta Joel dizendo, arrependa-se dos pecados. Ô liderança, vai lá colocar pano de saco, tira essas vestes bonitas aí, coloca pano de saco, te ajoelha na presença de Deus, coloca cinza lá na tua cabeça, te humilha diante de Deus, te arrepende do pecado, porque tudo isso que tu faz aí, ó, é da boca para fora, não quer mudança de verdade. Não tem uma vez que eu vá falar de mudança que eu não me lembro dos filhos do sacerdote Eli. Caramba, criado dentro da igreja, criado por um pai que era o pastor da igreja. E o pai deixou os filhos cometerem os pecados mais terríveis. Até um dia que Deus disse assim, chega, tá demais isso. Chega, vão cometer adultério, prostituição, comer as ofertas que o povo manda para mim ali. Querem comer primeiro a parte deles e depois dar para mim a segunda parte. E acham que vai ficar por isso mesmo. Que cegueira espiritual é essa, gente? Tem um monte de gente aí, né, que de repente pode não ser cristão,
Mas todo mundo diz que ama Deus, que acredita em Deus, só que amar a Deus e viver fazendo a vontade do demônio não é amor verdadeiro. Eu digo, meu filho está aqui, eu digo que amo meu filho, mas faço coisa ruim para ele todo dia, né? Vamos supor, se eu bato nele todo dia, não dou comida para ele. Vocês acham que eu amo meu filho? O que adianta dizer que ama Deus e não fazer a vontade dele? Porque se tu ama Deus, é igual uma paixão. Tu ama a pessoa aquela, um amor lá, que tu faz coraçãozinho para aquela pessoa lá. Eu botava o meu nome e o nome do meu marido nos coraçãozinhos, né? Ai, apaixonada. Eu não via a hora de ver meu marido, abraçar meu marido, beijar meu marido, falar com ele, né? E que tem gente que ama Deus, não quer falar com Deus, não quer saber a opinião de Deus. Eu te amo, mas fica na tua, não te mete na minha vida. E ainda tu tem a obrigação de me salvar. Não vai salvar não, tá muito enganado. O profeta Joel se levantou lá, naquele tempo, para dizer que comece pela liderança, se arrependa dos pecados, se humilhe na presença de Deus, convoque jejum, apregoem a verdade da palavra de Deus. Aí sim, os anos que os gafanhotos roubaram, eu vou restituir. Mas se não houver conserto, eu não vou restituir só porque vocês acham que é a minha obrigação. A obrigação de vocês é ser grato a mim. A obrigação de vocês é lembrar todos os dias que eu, por causa de Jesus que morreu na cruz, vocês têm a chance de não ir para o inferno e queimar na eternidade. Eu curo vocês, eu livro a família de vocês da morte. Quando vocês dobram o joelho lá, eu tô lá providenciando a bênção financeira, providenciando lá a libertação. E vocês acham que não me deve nada? Me deve sim. Me deve o respeito de vocês, me deve o temor de vocês, deve a salvação, devem a vida, porque se o Deus disser assim, para de respirar, eu paro de respirar na hora e você também. Quer ver que eu disse na igreja hoje? Eu disse assim, se nessa semana, todo mundo que não está aqui dentro da igreja hoje, fosse diagnosticado com câncer pelo médico, domingo que vem todo mundo estaria dobrando o joelho aqui no altar. E eu pergunto assim, precisa o médico chegar a dizer que você está com câncer ou que alguém da tua família vai morrer para você dobrar o joelho para Deus? Não é muito melhor dobrar o joelho para Deus com saúde, na prosperidade, para que nunca venham os dias maus? Sabe? Dobra o joelho para Deus hoje e não é errado dobrar o joelho para Deus quando você descobre, eu tenho tantos dias de vida, ou tô doente, ou tô com a vida financeira falida, ou meu casamento vai acabar, ou se eu não buscar Deus, meu filho vai se perder. Não é errado, mas poxa vida, por que não é grato a Deus agora? Quando tá tudo bem? Olha, querido, se você acha que Deus tem obrigação, você tem muito mais ainda, porque o próprio ar que tu respira é a permissão de Deus. Se Deus disser não respira, tu morre na hora. Então, reconheça o poder, a soberania de Deus. O profeta Joel versus os dias de hoje, lá no livro de Joel, está acontecendo tudo isso. Pandemia que matou milhares de pessoas, teve a praga de gafanhotos também aqui, teve alguns terremotos, maremotos que mataram milhares de pessoas. Eu não posso livrar a minha vida disso, eu não posso livrar o mundo disso, mas Deus pode. No meio de todas essas tragédias, dar livramento para o seu povo. Mas Deus só vai restituir o que o inimigo roubou na minha vida e na tua vida, se primeiro houver arrependimento. Se primeiro entregarmos o coração para o Senhor. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa aqui, né? Então, queridos, olha só. Deus quer, né, que o povo entenda que nada acontece por acaso. O mundo tá como tá por causa do pecado, né? O pecado, o cheiro do pecado hoje em dia é às vezes mais forte que o perfume da adoração. Então sobe muito mais, às vezes, hoje em dia, cheiro de podridão, né, do que o perfume da adoração diante do trono do Senhor. Então que nós possamos, sim, dizer, Senhor, que essa palavra de restituir na minha vida o que o inimigo roubou, restitua, mas que eu possa, Senhor, entregar o meu coração para Ti, né? Então que eu e você, a gente não... Falar uma outra coisa, não fique buscando só as coisas materiais. Olha, hoje você tem uma casa, um carro, e pode dar um maremoto, um terremoto, um raio cair na tua casa, um incêndio, queimar tudo. E o que vai ficar? Se a tua garantia é só o bem material que você tem,
tenho pena de você, que pensa que o bem material vai garantir o teu futuro, a tua felicidade. A verdadeira proteção está em Deus, porque o bem material você tem hoje, pode acontecer uma tragédia, perder todo o bem material e fica sem bem material e sem Deus também. Mas se você acontecer uma tragédia, pelo menos você vai ter o consolo de Deus, a provisão de Deus, que na hora que você mais precisar, Ele vai te socorrer e Ele vai te proteger do mal. Nem sempre servir a Deus significa estar livre de tudo que é ruim. Mas coisa triste, aceitar Jesus e achar que pode levar a tua vidinha normal como se Jesus não existisse. Jesus existe, eu aceitei Ele como Salvador, você aceitou Ele como Salvador, você que diz que ama a Deus. Então ama de verdade, que não seja da boca para fora. Porque Deus, Ele quer o coração, Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente se entregue por inteiro. Íntegro, um dos significados de íntegro é se entregar por inteiro. E que você que está vendo esse vídeo, que fica pensando, por que a minha vida não dá certo? Eu sou crente, eu entrego oferta, eu entrego dízimo, mas isso não é de, sabe, você não se entrega por inteiro. Fica fazendo rituais, às vezes é só o corpo que está na igreja. Fica pensando, o que eu vou comer quando sair da igreja? Ai, a conta que eu tenho que pagar amanhã. Ai, onde será que meu marido está agora? Porque eu estou aqui na igreja, cadê meu marido? Ai, os meus filhos, antes de vir para cá eu briguei. Não, quando tu entrar numa igreja, querido, senta naquela cadeira ou naquele banco e te concentra em adorar a Deus e dizer assim, Senhor, está escrito na Bíblia que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade. O que significa? Eu vim adorar em espírito, não vim na minha carne, eu vim aqui para ser o cara espiritual, mulher espiritual e me entregar de verdade. E quando se entrega em verdade não é de mentira, é por inteiro. Se entrega de verdade para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Não é Deus não que está errando. Não é Deus que não está cumprindo a palavra dele. Ele abençoa aquele que obedece a palavra. Se você quer ser um abençoado por Deus, faça como Joel ensinou. Arrependa-se dos pecados, que comece pela liderança e depois pelo povo. Não sejam apenas pessoas formais diante da igreja. Não sejam apenas religiosos. Entregue o coração de vocês para Deus de verdade, que Ele vai restituir os anos que os gafanhotos roubaram. Quero orar com você. Senhor amado, neste momento, Pai querido, que essa pessoa que está assistindo, Senhor, este vídeo aqui comigo, que se Tu tem promessa para ela, Pai, e se o inimigo está roubando dela, eu profetizo em nome de Jesus que tudo que o inimigo roubou, o Senhor vai restituir, mas que haja um conserto, Senhor. Eu profetizo também que o Espírito Santo vai tocar essa vida e vai dizer para ela se consertar contigo, vai dizer para ela te buscar nas madrugadas. O Espírito Santo vai tocar agora nestas vidas e vai convencer que precisa haver arrependimento, que precisa ter um espaço na agenda para Deus. Não podemos viver uma vida como se nunca tivéssemos conhecido o Senhor Jesus. Temos que viver uma vida dizendo, Senhor, desde o dia que eu te conheci, minha vida mudou. E eu quero, Senhor amado, continuar contigo. Eu quero que Tu esteja na minha casa todos os dias, Senhor. Eu não quero te encontrar apenas num domingo na igreja, mas eu quero, Senhor, todos os dias da minha vida passar contigo. Eu quero me entregar, Senhor, para Ti de verdade. E que, amado Espírito Santo, possa tocar nessas vidas, Senhor. É aquilo que o demônio roubou, Senhor, que o inimigo roubou dessas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus que Tu vai restituir na vida delas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Querido, se Deus quiser, domingo que vem eu vou estar gravando outro vídeo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!